Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Ricardo Frota, sou CTO da CS Pro. Eu sou Danilo Martins, analista de projetos aqui na CS Pro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série especial aqui na CS Pro. Esse quadro foi criado para mostrar na prática como as ferramentas Management podem resolver desafios reais da TI, que acontecem todos os dias na sua empresa. Hoje vamos mostrar na prática como a solução AD Manager Plus, uma solução Management, pode ajudar a tua equipe de TI a automatizar, detectar as contas inativas e remover acessos desnecessários. E ainda gerar economia real para o seu negócio, ou seja, mais graninha para o seu bolso no final. A AD Manager Plus é uma solução voltada para a gestão de automação de Active Directory, mas seu diferencial está na capacidade de orquestrar e combinar de formas automáticas, sem intervenção humana, entre outras diversas soluções que a gente consegue fazer, simplificando seu dia a dia. E antes de começarmos, eu gostaria de convidá-los a todos a nos seguir e compartilhar esse material com as pessoas da sua TI. Ele é muito importante. Você pode clicar aqui embaixo no link da bio ou no sininho para ser notificado de qualquer novidade que nós teremos. E teremos muita coisa e muitas novidades muito em breve para todos. Danilo, obrigado pela sua participação aqui com a gente, compartilhar seus conhecimentos aqui com a equipe. E o que você pode dizer para a gente um pouquinho do AD Manager? Legal, Frota. O que a gente pode falar sobre o AD Manager, né? O AD Manager é uma ferramenta completa para fazer o gerenciamento do AD. Então ele vai fazer tudo aquilo que o seu AD faz e mais um pouco, além de te trazer facilidades no dia a dia, né? E mais praticidade no gerenciamento, seja criação de usuário, grupos, administração de OUs, entre outros pontos que nós vamos mostrar aqui na prática para vocês. Então esse aqui, né, é o nosso primeiro contato com a ferramenta. A gente entra já na aba de Home. O Home, ele vai trazer para você algumas informações mais diretas dentro do seu AD. Então aqui você vai ter gráficos, dashboards, e aqui no cantinho a gente vai falar um pouco de Risk Score, mas isso um pouco mais para frente. Não precisa ficar com pressa que a gente vai passar por todos, né, Isso aí, né, Frota? Danilão? Estou gostando dessa sua introdução, mas a gente tem que deixar um pouquinho de pitadinha para a gente falando aos pouquinhos para os nossos telespectadores. E o que você me traz hoje sobre gerenciamento, né, dessa ferramenta? Como você gerencia usuários, equipamentos e afins? Bacana. Quando nós falamos de gerenciamento do Active Directory, nós temos aqui a nossa aba Management, né, que é traduzindo para o nosso português gerenciamento. E aqui dentro da ferramenta você tem várias e várias opções. Então, tanto no campo de usuários, você consegue ter a parte de computadores, grupos, nós fazemos ali a administração, né, o gerenciamento das OUs, a parte de file server, entre muitos e muitos outros ali. Um dos pontos legais da ferramenta é o quê? Uma configuração complicada no AD, que precisa de vários cliques, às vezes precisa de um script, você consegue fazer simplesmente com um ou outro toque ali, né, com uma ou outra configuração. Às vezes, duas tecladas ali na configuração, você já consegue fazer algo que antes, né, exigia bastante. E quando nós falamos de AD também, do AD Manager, nós entramos na parte de granularidade. Que seria o quê? Você consegue também facilitar situações corriqueiras do dia a dia, como... Você falou de situações corriqueiras, estou lembrando das minhas vidas anteriores, que eu tinha que cuidar da parte de identidade e acessos, e uma dor que eu tinha demais era fazer alterações em grupos. De repente, uma área de reestrutura tem que ficar reeditando 4, 5 grupos de AD com 60, 70 pessoas lá dentro. E não é tirar todos, é fazer um filtro, tirar algumas pessoas, incluir outras. E isso, puta, tinha que ficar fazendo em PowerShell para subir, eu perdia horas. O que você consegue me trazer aqui de melhoria nesse ponto? Tem alguma coisa interessante que você pode me apresentar? Olha que legal, uma configuração que o Frota falou que levaria às vezes horas e que dá muito trabalho para fazer, aqui na ferramenta, olha que legal. Nós vamos clicar aqui em gerenciamento de grupo, Modify Single Group, e aqui nós vamos encontrar o grupo que nós queremos alterar. Selecionado esse grupo, nós vamos clicar em Modify Group. Vai abrir uma nova janela para você. Nós vamos vir em Group e olha só a magia acontecendo. Para adicionar membros nesse grupo, você pode clicar no mais. Clicou nesse maisinho, beleza. Já aparece uma lista ali de usuários para você estar adicionando dentro do seu grupo ali dentro do Active Directory. Selecionou a pessoa, clica em OK.
Para remover, Danilo, até desculpa te cortar um pouquinho, mas tem uma coisa legal. Fazer um usuário é fácil, mas como que eu faço importação de vários? Esse que é o grande problema. A gente sabe que eu vou que nem faço que nem o AD, incluo um, removo um, faço. Eu quero fazer, por exemplo, de um grupo de 70 usuários, eu quero remover 30 e adicionar mais 50. Como que eu faço isso? legal. Dentro da ferramenta, você pode fazer também isso, uma lista gigante, né? Importando um arquivo de CSV. Você tendo essa lista completa, dependendo até, você pode tirar de algum relatório dentro da ferramenta, a gente vai falar um pouquinho mais dos relatórios para frente, mas você carregando esse CSV, você consegue fazer ali, importar essa lista e fazer tanto essa exclusão, como fazer essa adição de pessoas dentro do seu Active Directory. Legal. Depois você só vai escolher o grupo aqui nessa canetinha, né? Encontra o grupo que você deseja aqui, dá um OK, show, update group, fechou. Viu que em poucos minutos a gente fez algo que você gastaria horas e horas e horas para fazer? Até você desenvolver ali o script, até você subir ele ali dentro do AD. Não, esquece isso. Você faz tudo isso com apenas alguns toques dentro do AD Manager. E tem uma coisa importante que eu acho que você não comentou. Eu preciso somente de um campo para isso. Uma chave primária pode ser login, um nome, CPF. Depende do que vocês usam como chave primária. Então, esquece aquela planilha gigantesca com 50 milhões de campos para fazer. Eu, como a minha experiência como passada, eu usava somente o login. Com o login eu fazia tudo. Eu resolvia muito rápido. E quando me tiraram dessa ferramenta, dando já um spoiler, eu briguei bastante até conseguir ela ter de novo, porque essa ferramenta aí é fantástica. Legal. Falando da parte de templates, assim, tem alguma coisa que você tem ideia, Frota, que você acha que seja interessante hoje para criação? Tenho. Isso vai ajudar diversas empresas que usam isso. Hoje, principalmente você que é da área de segurança, que cuida de gestão de identidade e acesso, ou você do RH, qual a dificuldade que vocês têm para manter um perfil de acesso para cada usuário? Ou como a gente conhece dentro do mercado, a matriz RBAC. Vocês sabem o que fazer isso? Fácil, Danilão? Vamos falar aqui, né, da criação de templates. Então, o que é legal na criação de templates? Você consegue fazer uma diferenciação, criar diversos modelos de template, né, para diversificar ali aquele onboard. Então, desde um funcionário que já é da casa até uma pessoa que vai ficar ali determinado tempo específico, um freelance, né, uma pessoa que é temporário. Então, como que a gente faz a criação desse template? Nós vamos aqui ainda, continuamos em gerenciamento. Em gerenciamento do usuário, nós vamos para User Templates. Nós vamos clicar em User Creation Templates. E aqui você já vê os modelos de template. Você pode editar um modelo que já esteja pronto, na canetinha, onde está Edit, ou então criar um novo template. Legal, Danilo. Enquanto você está abrindo, posso te fazer uma pergunta? Hoje, o template, eu só consigo trabalhar com o AD ou consigo trazer algumas ferramentas ali junto também no template? Por exemplo, criação de acesso, liberação de licenças da Microsoft 365 ou da Google. Eu consigo já deixar isso preparado no template também? Consegue, e não só isso, como você, além de criar, né, essas outras ferramentas, esses outros e-mails para outras ferramentas, você pode colocar no padrão que a sua empresa precisa. Por exemplo, o formato do nome com e-mail, né, o domínio, tudo bem redondinho ali, né, criando algumas regras de negócio. Então você consegue já criar o usuário prontinho, tanto para o seu domínio ali, com o seu servidor de e-mail, pode ser o 365, pode ser o Google, você já puxa e já deixa esses atributos ali redondinho. Quando a gente fala de conta, né, que a gente já entrou aqui, esse é o nosso template, modelo de template, né, nós temos a aba geral, onde vai entrar ali as informações gerais também. Isso aqui tudo vai ser automatizado ali para frente, né? Nós podemos vir aqui em Account e nesse ponto aqui nós configuramos as principais informações. Que seria o quê? Tipo de password, onde que esse colaborador que está entrando vai ser membro, né? Algum script, entre outras informações primordiais também. Se ele é um funcionário temporário, você vai poder escolher o prazo que ele vai estar ali, né, ficando dentro da corporação, da empresa, e você consegue colocar ali um horário de login para ele também. Tudo isso você consegue configurar, né, dentro dessa aba de criação de template. E aqui complementando também, né, como você falou da parte de e-mail, nós podemos fazer outras configurações também. Vamos passar aqui um pouquinho como contato, né? Você pode colocar telefone, outras informações como endereço também do colaborador. E a gente pode entrar aqui rapidinho, né,
na parte de e-mail, onde você consegue fazer ali, né, a configuração do e-mail do colaborador que está entrando. Todos os permissionamentos, tudo você consegue colocar e-mails adicionais. Por exemplo, aquele colaborador é o seu Danilo com 2 N's. E se o cara me mandar um e-mail para Danilo com um N só, esse e-mail vai ficar perdido? Aqui você consegue colocar esses e-mails adicionais também, todas essas configurações no onboard do colaborador. Olha que simples aqui, né? Salvando o template. Lembrando que essa é uma das opções. Você consegue fazer outras e outras configurações, como Remote Mailbox, Terminal, né? Outras leis também, como o Escape, que os outros aplicativos que você trabalha, né? Entre outros e outros atributos que podem ser customizados. Quer conhecer um pouco mais, entender um pouquinho mais dessa parte de gerenciamento do AD? Pode entrar em contato com a gente, pode mandar mensagem no inbox, pode chamar a gente onde você quiser, que nós vamos marcar uma demo também para você ali, dependendo da sua dúvida, tá bom? Tranquilo, Danilão. Acho que isso aí foi bem interessante, essa parte. Fora isso, o que você consegue administrar também? A gente está falando muito de usuário, a gente sabe máquinas também, a gente tem essa mesma facilidade, incluir máquina de domínio, remover máquina de domínio, fazer alterações. Elas são extremamente bem simples. O que você consegue falar de cloud? Tem alguma coisa que você consegue administrar de clouds também dentro do AD Manager? Por exemplo, o Google Cloud, Microsoft 365, a gente consegue administrar dentro dessa solução? Com certeza. Até baseado nisso, é legal porque aqui nós temos a aba de Microsoft 365, onde você coloca ali, né, um tenant, puxa ali a sua conta, e junto com o Entra ID, né, você faz toda a administração, qual você faz no seu AD, junto com o seu 365. Também você consegue fazer isso com o Google? Consegue, você tem um gerenciamento ali bacana dentro da ferramenta dessas soluções. Pô, interessante. E uma parte importante. Pô, eu estou sendo auditado hoje, eu preciso tirar um relatório de máquinas... de máquinas não, vou ser bem mais específico. Eu preciso tirar um relatório de pessoas que estão num grupo do AD. Eu consigo tirar esse relatório fácil? Porque fazer em PowerShell, ninguém merece, né? É um trabalhinho, como a gente brinca, de 1900, não é nem 2000. Que o bichinho que a Microsoft poderia ter melhorado e graças a Deus ela não melhorou, que pra gente isso é o melhor dos cenários, né, Danilão? Exatamente. Nós temos hoje dentro do AD Manager, né? O AD Manager não é uma solução que vai ser focada ali na parte de auditoria, tá, pessoal? Para isso nós temos o AD Audit. Então, mais para frente eu e o Frota vamos falar um pouco disso também. Mas aqui você tem uma gama de relatórios que podem te ajudar no dia a dia mesmo, né? Nós temos vários relatórios prontos aqui na ferramenta. Nós vamos falar um pouquinho mais desses relatórios e como ele pode te ajudar no dia a dia. Mas aqui, ó, na aba Reports, né, os nossos relatórios, por exemplo, para saber a parte dos grupos, né, os membros desses grupos. Eu venho em Group Reports, chega a ser engraçado, tanto que é simples, né, gente? Um clique, 2 cliques. E aqui, quando nós clicamos em Group Members, né, nós vamos ver aqui o domínio, nós vamos selecionar esse domínio, vamos selecionar os grupos, clicando no maisinho aqui. E para você ver, você não vai tirar só de um grupo, você pode tirar de vários grupos. Então, por exemplo, aqui eu já selecionei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos diferentes, pego mais alguns aqui, ponho em OK, coloco em Generate e olha só, ele já carregou aqui para mim todos os usuários que tem dentro desses grupos, né? E aqui ele mostra, ele é membro de onde esse funcionário é membro, né? A parte do account name dele ali e o nome de display. Então, é várias informações completas. Você pode colocar, né, filtrar aqui, adicionar ou remover, ou você pode também exportar, né, esse arquivo em vários formatos diferentes. Isso que é bacana, por exemplo, CVS, PDF, né? Você tem essas opções de enviar esse arquivo também. Legal, Danilão, que é bom que você está trazendo para a gente. E um ponto que aqui você comentou de adicionar e remover, é adicionar e remover colunas, ou seja, vários campos que você tem dentro do seu AD, você coloca no relatório. Imagina que você fazer isso no prompt, mas tem que saber o nome do campo, colocar. Aqui não, e outra. Eu não sei como os campos que eu preciso, adiciona todos os campos. Depois que você adicionou todos, como o Danilo está mostrando, ó, você vai selecionar do lado esquerdo qualquer item, clica em qualquer um, Danilão, só para te mostrar para os meninos como que fazem. Clicou um e você tem a setinha para a direita. Você colocou, deu OK, esse campo é adicionado no relatório e atualizado todas as informações, de forma simples e clara. E fora isso, que nem o Danilo estava falando de exportação, uma coisa interessante que eu usava é que quando você exporta em XLS, como você pegou
7, 8 campos, ele vai criar. Cada grupo ele vai criar numa aba diferente, ou seja, você consegue ter uma visibilidade muito boa para isso, né? Então, quando você gera um esporte, você trabalha com a informação, é muito melhor. Imagina que nem você gerou aqui na tela 8 grupos, juntou todos. E na hora de você exportar, vai dar um trabalho, mas a Management pensa em tudo para vocês. Então, ela separando para vocês por grupos, em cada grupo na sua aba, no Excel, o teu trabalho está fácil. Viu que bacana a quantidade de relatórios e como é fácil e simples trabalhar com eles? Com certeza, isso que a gente mostrou, das dezenas de relatórios que a gente tem, né? E o que você consegue me trazer de novidade? Ou de relatórios, ou de alguma funcionalidade que a gente ainda não abordou na ferramenta? Legal, essa pergunta ela é muito boa, porque, eu tenho aqui, quando a gente clica em reports, vários e vários relatórios, mas o que esse relatório pode me ajudar no futuro? Ficar lendo o relatório, puxando linha. Se você quiser aproveitar mais desse universo dos relatórios, eu posso apresentar aqui a parte de automação. E olha que legal, né? A própria Managing Engine ela já te dá umas ideias também de automação. Como que a gente pode trabalhar essas automações? A gente pode usar para criar usuários, para desabilitar usuários, entre outras coisas. Então, como que a gente faz essa automação hoje? Nós vamos aqui em criar nova automação, né? Nós estamos dentro da aba automação. Criar nova automação, e olha só que simples. Aqui nós selecionamos o nome da automação e damos a descrição. No futuro você vai ter várias ali, então você consegue identificar pelo nome. E tem uma breve descrição dela ali também. Então você pode escolher aqui a categoria dessa automação, né? Aqui nós vamos colocar uma task. Então você tem diversas automações. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma limpeza do AD. Então eu posso selecionar aqui em desabilitar ou deletar usuários, né? Eu vou colocar em deletar usuários. Vou botar um OK aqui. E aqui, de onde que eu vou puxar esses usuários? De um report. Então você tem vários reports aqui, né? Então, por exemplo, eu venho aqui em longer reports. Usuários inativos, são esses que eu quero excluir. Eu vou selecionar a partir de uma data. Então, por exemplo, aqui você vê o calendário, os últimos 30 dias. Você pode colocar um período maior e nós vamos programar também essa limpeza para ela acontecer de tempos em tempos, né? Então, por exemplo, ali você seleciona aqui a data, tudo tranquilo, né? A gente vai excluir os colaboradores que não estão ali, né? Que estão sem atividade. Clicou em OK. Beleza. De quanto em quanto tempo essa automação vai correr? Você vem aqui embaixo. De hora em hora não dá, né? Vai pesar ali o processamento, mas você pode colocar de mês em mês. Então você seleciona ali a data, a hora, o minuto que essa automação vai correr. Danilão, legal. E se for lá alguém desatento e clicar ou configurar para desativar pessoas erradas? Então, se a automação for rodar e aí ela pode fazer isso, né? Às vezes a gente não tá. Aí nós entramos no cantinho aqui da tela onde você está vendo uma letrinha vermelha, que seria o quê? O workflow. Então nós podemos já dentro da própria automação, quando estamos criando, né, a automação ali, selecionar esse balãozinho, implementar ali, né, um business workflow. Como que a gente faz? Aqui dentro você já pode clicar aqui. Você dá um OK aqui, né, para a gente ver. E olha só que prático. Aqui dentro, né, do workflow, aqui dentro da ferramenta mesmo, você vai selecionar. Então você pode decidir aqui um fluxo, né, dessas pessoas, você pode colocar um workflow name ali, né, então desabilitando ou excluindo usuários inativos. Você vai colocar quem pode estar requisitando, quem está ali revisando, um aprovador e um executor, por exemplo. Ou você pode colocar só um requester, um aprovador e um executor, ou somente o executor, isso fica a sua função. Depois que você criar esse workflow, ele aparece nessa lista aqui embaixo, olha só que legal. Então você consegue ver também aqui os estágios que estão correndo, né, esse workflow, que fica muito mais prático e evita esse risco de tirar a conta, às vezes, do seu chefe, deixar ele sem acesso ali ao AD, né? Com certeza. Isso é muito interessante. Mas falando nisso, hoje eu tenho o meu RH, faz o cadastro de pessoas numa ferramenta de HSM. Eu consigo fazer integração para a criação de os usuários de forma automatizada? Eu lembro que lá no começo você comentou que dá para criar regras, criar templates. Mas como que eu consigo fazer essas integrações?
E eu consigo também ter integrações de saída para outro sistema. Por exemplo, a gente falou, hoje a gente sabe que eu tenho já um cadastro, eu crio o usuário, ele replica para o Office 3... Pro Office não. Hoje em dia, vamos lá, galerinha, não é mais Office, vamos lembrar isso muito bem. Hoje é Microsoft 365, né? A gente tem que lembrar disso. A Microsoft troca o nome cada 2, 3 anos, não há pessoas que decorem todos os nomes. Voltando aqui, Danilão, a gente consegue criar já usuários em outros sistemas automatizados, porque a pior coisa que tem é criar e remover acessos de pessoas em sistemas de terceiros. Eu consigo automatizar isso na ferramenta? Foi um ótimo ponto, né, que nós já vimos tratado ali, mas vamos falar um pouco da integração. Quando nós falamos de integração dentro da ferramenta, nós vamos entrar aqui em Admin. Aqui no seu canto esquerdo tem os menus, nós vamos em System Settings, né, configurações de sistemas. Nós vamos clicar aqui em Integrações, e aqui você já encontra várias integrações nativas da ferramenta. Mas, Danilo, nós não temos ali esse nosso aplicativo específico, que às vezes tem os aplicativos on the house, né, que as próprias empresas fornecem ali, empresas globais, ou algo do tipo. Nós podemos fazer essa integração via API também. Então, aqui você consegue fazer, né, você tem essa modulação também, para estar fazendo. Então, independente ali do software de RH que a empresa está utilizando, você consegue fazer essa integração dentro ali de uma API simples e muito fácil de você estar configurando. E essa tanto para entrada quanto para saída do usuário? Tanto para entrada quanto para saída. Tá ligando ou desligando o cara, você consegue fazer essa integração. Legal, ou seja, galera, a gente consegue pegar os dados que tem criado pelo RH, fazer a criação automatizada no AD dentro da ferramenta da ManageEngine e ainda por cima ele se conecta e faz também a criação em aplicativos de terceiro. Olha que mão na roda para a gente. A equipe de acesso deve estar adorando essas ideias que a gente está trazendo e mostrando para vocês, né? Que a vida facilitou demais, né, Danilão? Exatamente, e assim, fazer o gerenciamento do AD, o AD é uma ferramenta que realmente a Microsoft ela conseguiu ajudar bastante ali, né, no dia a dia das empresas. Mas fazer o gerenciamento dela e ganhar esse tempo, né, isso com o AD Manager, você tem a visão e esse gerenciamento muito mais prático, fácil, ganhando tempo para o seu time de TI se preocupar, né, ou focar em coisas também que são bem mais importantes. Legal, Danilão. Muito interessante isso que você trouxe para a gente. E agora eu queria aproveitar e convidar vocês para assistir o próximo episódio que a gente vai apresentar, que é o AD Audit Plus. Hoje a gente falou muito para vocês de ferramentas de como trabalhar com AD. Top, ajuda. Mas e na hora de uma auditoria? E na hora de saber o que você fez alterações? Por isso que a gente quer apresentar para vocês a solução AD Audit Plus, que a ManageEngine pensa em tudo. Então, vem com a gente para o próximo episódio. Espero que vocês gostem. Danilo, muito obrigado pela sua participação. Acho que quem está nos assistindo vão ficar satisfeitos em saber de todas essas novidades e a gente deixa um pouquinho a pulga atrás da orelha para eles quererem saber um pouquinho mais. Perfeito, e assim, é um prazer imenso estar podendo apresentar para vocês as nossas soluções, né? Isso aí, pessoal, muito obrigado. Até o próximo.